Eles até Mateus capítulo 19. Recomendo que você guarde esse texto, é o texto básico, Mateus capítulo 19, eu lerei aqui os versos 4 a 6. Mateus 19, 4 a 6. E ele respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Porém, Senhor, nós chegamos diante do teu trono de graça e nós rogamos ao Senhor a tua bênção sobre a pregação da tua palavra, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, falar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, fale ao coração dos esposos, das esposas, que possamos, Senhor, por meio da tua palavra, nos achegarmos mais perto do Senhor e assim do nosso cônjuge. Senhor, abençoe esta reunião, principalmente nesse momento agora, é um momento mais importante que o Senhor vai trazer a tua palavra para que possamos aplicar ela sobre o nosso coração. Em teu nome, no nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu gostaria de pregar sobre a matemática do casamento. Talvez você ache algo estranho, né? Pensando que talvez o pregador tenha errado no tema, porque ele vai pregar sobre matemática do casamento. Que matemática tem a ver com casamento? E por mais que você não goste de matemática, como eu faço de muitas, até porque a matemática não ajuda a gente a gostar dela. É complicado você ficar mexendo com um monte de números e regras, fórmulas, mas gostando ou não, o fato é que não tem como viver sem ela. Você precisa da matemática diariamente, todos os dias. E é aí que ela se assemelha com o casamento. E aí talvez agora o esposo está pensando, por isso que ela é complicada. Matemática. E a esposa também deve estar pensando da mesma maneira, né? Por isso que o casamento é complicado. Irmãos, a complicação, quem faz somos nós. Eu não gostava de matemática, sabe por quê? Eu não entendia ela. Mas quando eu prestava atenção na aula, na instrução do professor de como fazer a conta, quando eu prestava atenção nas regras, matemática tem regras, você tem que respeitar as regras, tem fórmulas, e quando eu seguia ali as instruções e conseguia resolver a conta, acertava o resultado, dá vontade de gostar de matemática. É bom demais você conseguir fazer toda a operação, queimar os neurônios todos ali, e no final das contas você saber, tá certo, o resultado tá certo, é gostoso. A razão pela qual muitos entendem o casamento como algo chato, complicado, que está dando dor de cabeça, é porque não respeitam as regras do Criador, não respeitam a fórmula, e não vai dar certo mesmo. Então, é necessário, para que dê certo, para que a operação matemática do casamento dê certo e o resultado seja certo, você precisa respeitar as regras. E quem faz as regras não é o esposo, não é a esposa, é o Senhor. É aquele que nos criou. A pergunta é: você tem respeitado essas regras? A primeira operação matemática do casamento é a divisão. No verso 5 nós vemos: portanto, deixará o homem pai e mãe. Se nós observarmos a criação, nós podemos notar que esse é o padrão de Deus. A regra de Deus, em primeiro lugar, é dividir. Se você guardar aqui o texto e abrir até Gênesis, no capítulo 1, no verso 4, assim a palavra de Deus diz: e viu Deus a luz, e viu que era bom, e Deus separou a luz das trevas. Verso 7, e fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. Verso
18, e para governar sobre o dia e sobre a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. Separação, o padrão de Deus. Logo após criar, Deus separou. Ele foi separando as coisas e colocando elas no seu lugar, e assim fazendo o quê? Uma ordem. Para que o casamento dê certo, é importante que você respeite essa regra e coloque as coisas em ordem. E a operação matemática que se faz quando se quer separar é a divisão. No casamento não é diferente. Olha Gênesis capítulo 2, verso 24, a Bíblia diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Em Mateus 19, o que nós lemos é Cristo nos dando a mesma explicação que aqui o Senhor está nos dando a primeira vez. Então, primeiro, precisa haver uma separação, uma divisão antes da união. E o interessante é que na matemática também é assim. Em uma operação matemática que tenha divisão e adição, a divisão, a multiplicação devem ser feitas primeiro. Então, na matemática, se você ignorar uma regra, você não chega na resposta certa. Exemplo: 2 mais 2 vezes 2. Aí você vai lá, faz a conta rapidinho. 2 mais 2, 4. Vezes 2, 8. Está certo? Está certo? Não, está errado. Porque a regra é multiplicação e divisão primeiro, depois adição e subtração. É regra. É a matemática. Qual é a resposta certa? 2 mais 2 vezes 2. Primeiro, multiplicação. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Resposta certa é 6 e não 8. E olha como é importante você obedecer a regra. Porque se não obedecer, está errado. Casamento é assim. Se está dando errado, é porque Deus não errou. Ele não falha. O erro está conosco. Amém. Então, mas o que significa essa regra? A divisão. Primeira regra do casamento, divisão. O que significa ela? A Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe. Só o homem que tem que deixar? Olha Salmo 45, 10. Salmo 45, 10, a Bíblia diz assim: ouve, ó filha, considera, inclina teu ouvido, esquece também teu próprio povo e a casa de teu pai. Qual o contexto? Se você ler, prestar atenção, você vê que é casamento. Casamento. Irmãos, deixar pai e mãe, esquecer a casa dos pais, não significa abandoná-los. Não é essa a vontade de Deus, não é isso a intenção de Deus para o homem e nem para a mulher. Mas então, o que significa? Como é que eu sei que não é isso? Porque a palavra de Deus ensina para nós, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, e verso 8, ela diz que aquele que não tem cuidado dos seus, ele negou a fé e é pior do que o infiel. E nesse contexto aí, ele está falando de como a igreja local ela deve cuidar daquelas mulheres que ficaram viúvas, mas em ocasiões especiais. Quais ocasiões são essas? Se ela não tem um filho, se ela não tem alguém mais próximo que pode cuidar dela, porque o certo é esse. O certo não é filho e filha abandonar seus pais. E até os incrédulos. Por que a Bíblia fala que ele negou a fé é pior que os infiéis? Porque eles não fazem isso. Eles entendem que os meus pais, eu devo muito a eles, a razão de eu estar aqui sadio é por causa deles, do quanto eles se dedicaram, e agora, no fim da vida deles, eu vou abandonar eles. Não está certo. Mas então, o que a palavra de Deus quer ensinar para nós aqui, em relação a deixar o homem, o pai, a mãe, a mulher, esquecer a casa dos seus pais? O que significa? Significa que o homem e a mulher, eles precisam desatar os laços familiares que estão unidos para que eles possam criar um novo laço no matrimônio. Sabe o que acaba acontecendo muitas vezes? Homem e mulher se casam.
sem desfazer os laços familiares, sem deixar os costumes da vida antiga, continua empurrando para os pais as responsabilidades depois de casado. Sabe qual é o resultado? Um homem enlaçado com seus familiares, uma mulher enlaçada com seus familiares, tudo junto e misturado, fazendo embaraço. Um laço é bonito, embaraço não. Seu casamento, ele se parece com o quê? É um laço ou é um embaraço? A palavra de Deus, ela diz para nós em 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Eu sei que o contexto aqui é difícil até de fazer uma aplicação para o casamento, mas tem jeito. Homem, você escolheu ela para ser sua esposa, sua missão é agradar ela. Esposa, você escolheu ele para ser seu esposo, sua missão é agradar ele. Para você não pensar que agora eu entrei em uma heresia, olha primeiro aos Coríntios capítulo 7. Primeiro aos Coríntios 7, verso 32. Paulo fala aqui: mas quero que sejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuide das coisas que pertencem ao Senhor, como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. Missão de quem é essa? Do esposo. Se casou, sua missão é essa. Esposa, irmã, se casou, sua missão é agradar o esposo. Sua missão é essa. Agora, eu entendo, a gente tem que ter como prioridade número 1, Deus. Amém. O Senhor Jesus, com 12 anos, ele já entendia isso. Foi esquecido lá na festa, quando seus pais subiram para celebrar a Páscoa. E aí, ao voltar, eles interrompem o Senhor e ele falou: não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu Pai? A prioridade número 1 é cuidar dos negócios de Deus. Prioridade número 2 é cuidar de como você haverá de agradar seu cônjuge. Sua prioridade é essa. Marcos 3,25, o Senhor Jesus ali diz, não precisa ir lá: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Quer dizer o quê? Que se a casa se dividir, ela acaba ali. Não pode se dividir a casa. Homem e mulher, para se unir, antes precisam se dividir, se separar. O homem e a mulher não se casam com os sogros, não se casam com os cunhados, com tios, com sobrinhos. Grande parte dos divórcios são causados por interferências externas. Obedeça a ordem do Senhor. A primeira regra é divisão. Se separe antes de se unir. Quem deve fazer isso? O homem. Quem deve fazer isso? A mulher. Segunda regra do casamento. Agora, aqui nós vamos ver 2 pontos em um só. A segunda e a terceira operação matemática do casamento: adição, em seguida, subtração. Versos 5 e 6. Mateus 19, versos 5 e 6. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Essa é a divisão. E se unirá a sua mulher. Essa é a adição. Depois da divisão, ambos precisam obedecer essa regra. O resultado, nesse momento, deve ser 2. Não 4, não 6, não 8, não 10, mas 2. Por que 2? Verso 4. Ele respondendo disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Um macho e uma fêmea. Resultado é 2. 2. E essa matemática não é difícil. 1 mais 1, todo mundo sabe. Mas logo que esses dois se ajuntam,
macho e fêmea, uma nova operação matemática acontece. Essa agora é o que? Olha a continuação do texto. E os dois, é o macho e a fêmea, serão uma só carne. Agora aconteceu uma subtração. Os dois viraram apenas um. Mas para dois virar um, quem vai ceder? Nós temos dois. Nós precisamos chegar ao resultado de um. A única maneira de fazer essa conta é subtraindo um. Quem vai subtrair? Quem vai ceder? Não tem dois. Não tem macho e fêmea. Quem vai ceder? Quem vai subtrair? Quem vai perder? Boa pergunta. É aí onde muitos casais não se entendem. É daí onde sai a maioria das brigas do casal. Um está sempre convicto de que é o outro que tem que ceder a parte dele. Não, mas tem que ser você. Fica aquele jogo de empurro. O esposo jogando para a mulher. Não, mas você tem que perder, você tem que ceder. E a esposa jogando para a esposa da mesma maneira. Ah, mas porque eu faço isso, eu aquele outro. Bom, se tem sido assim seu casamento, você não entendeu o casamento ainda. No verso 6, o Senhor Jesus diz: por isso, eles não são mais dois. Entendeu isso? Não são mais dois. Não tem mais eu. Eu não existe no casamento. Casamento é a união de dois em um só corpo. Acabou eu, morreu eu. Amém. E aí que está o problema de muitos casais. Esse é um dos maiores problemas do casamento. O eu. Ninguém quer perder. Todos querem ganhar. Todos querem fazer a adição, a soma. Vamos juntar as escovas de dente. Vamos juntar as coisas. E mesmo quando não tem muita coisa para juntar, se ajunta numa alegria. Mas e para fazer a subtração? E quando é para perder? Quem vai perder? Qual dos dois vai perder? A verdade é, na primeira operação, na divisão, os dois precisavam se separar. Os dois, não somente o homem, mas também a mulher. No segundo lugar, quando eles se ajuntam, quem fez isso? Os dois se ajuntaram. No terceiro lugar, na subtração, quem faz isso? Os dois. Os dois. Para dois ser um, tem que ser menos um. E se nós temos dois, 0,5 de cada lado. Metade de cada lado. Os dois têm que ceder. Sabe onde nós podemos ver isso? Olha Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela do homem, e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. O primeiro casal que Deus ele criou, que ele ajuntou, para que essa união pudesse ser possível, Adão precisava ceder uma parte de si mesmo. O Senhor fez isso, sem consultar Adão. Fez ele cair num profundo sono, e o Senhor tirou parte dele. Com parte que ele tira de Adão, ele faz a mulher. Quem tem que perder? Os dois. Quem tem que ceder? Os dois. Em Filipenses 3,8, Paulo, ele ajuda a gente a entender esse contexto. Filipenses 3,8, Paulo, ele assim diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém. Para que Paulo pudesse ganhar mais a Cristo, ele tinha que perder.
E no namoro, todo homem entendeu isso muito bem. No namoro, o homem, ele perdeu amigo, ele perdeu roupa, ele perdeu costume, talvez ele perdeu peso, ele perdeu um monte de coisa. Como Paulo, ele fez de tudo, por todos os meios, não como Paulo para chegar a ganhar as almas, mas para ganhar a amada. Fez de tudo, perdeu tudo, renunciou tudo. Para ele, naquele momento, perder não era problema. Mas por que agora, depois de casado, é problema? Por que agora se tornou problema? E para a esposa, por que agora é problema? Os dois precisam renunciar. Os dois precisam ceder. Os dois precisam, para ganhar, perder. Jesus, ele disse, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Perder para ganhar. Quer salvar seu casamento? Quer manter seu casamento? Perca para ganhar. Ceda. Não leva para frente a discussão, a briga, o atrito. Lembra que não são mais dois, mas uma só carne. Uma só carne. Aí tem um segundo argumento que eles levantam muito, e os casais vêm falando, mas a gente é diferente, nós somos incompatíveis. Vou te mostrar um negócio. Aqui é um pino de tomada, nós conhecemos por um pino fêmea, e aqui tem outro. Tenta juntar os dois. Faz funcionar os dois. São iguais. Faz funcionar. Funciona? Dá certo? Não. Agora aqui é o macho. Certinho? Amém. Amém. Deus criou o macho. Deus criou a fêmea. Amém. Deus os criou diferentes. As diferenças não são problema. Amém. As diferenças são a solução. Amém. Um completa o outro. Amém. Precisamos dela, graças a Deus por ela. Amém. É interessante observar alguns casais, você vê que eles são opostos. Lei da física, se atraem. É um oposto do outro. Diferença não é problema. A quarta e última operação matemática do casamento é a multiplicação. Olha lá, no verso 6 agora. Verso 6. O final diz, portanto, que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Até agora, qual é o resultado da conta? Depois da divisão, o resultado deve ser um macho e uma fêmea. É o verso 4. O Senhor criou um macho e uma fêmea. Aí depois vem a soma, a adição. Aí um com um, aqui a gente deve chegar no resultado de 2. Depois vem a subtração, porque esses dois não são mais dois. Eles são agora uma só carne. Então, menos um, a subtração. Mas e agora? Agora, esses dois, que são um, precisam ser um com Deus. O casamento não dá certo quando Deus não faz parte dele. Amém. Não vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Eu conheço. Você pode conhecer alguns exemplos. Tem tudo para dar errado. Você quer que o seu casamento seja abençoado por Deus? Você quer que a operação matemática do casamento chegue no resultado correto? Deus tem que fazer parte da união. Se não fizer, não vai dar jeito. Olha João 17. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito de Deus é que todos os salvos sejam um só corpo e estejamos unidos com quem? Com Cristo, com Deus. E no casamento isso não pode ser diferente.
O casal precisa estar unido, porque Deus assim disse, Ele criou o casamento para que os dois fossem uma só carne. E aí, com Deus fazendo parte dessa união. E na verdade, a parte mais importante, tudo começa com Deus. Não começou com o homem, não começou com a mulher, tudo começa com Deus. E, há somente duas maneiras de um continuar sendo um em uma operação matemática: ou pela divisão ou pela multiplicação. Um dividido por um continua sendo um vezes um continua sendo um. Mas se você subtrair ou adicionar, não vai dar certo. E, Deus não se divide, Deus é triuno: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Ele não se divide. Então, a operação matemática correta aqui é a multiplicação. E olha, volta lá para Gênesis capítulo 1, verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. A primeira vez que a palavra multiplicar, aparece na Bíblia aqui. E é interessante que ela aparece depois da divisão. Nós já encontramos a separação que Deus fez nos versos 4, 7 e 18. E somente depois da divisão nós encontramos Deus dando a ordem de multiplicar. Aqui foi dada aos animais, mas no casamento não é diferente, porque chegando até o verso 28, olha: e Deus os abençoou. Abençoou quem? 27. Assim Deus criou o homem, sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea Ele os criou, e Deus os abençoou. Abençoou quem? Abençoou a união desses dois. Abençoou esses dois que não são mais dois, mas uma só carne. Deus abençoou. E Ele multiplicou. É Ele quem deu a ordem deles se multiplicar. E sabe como isso é possível? Desses dois que são só se multiplicar pela bênção de Deus. Não há multiplicação onde Deus ali não está, onde Ele não abençoa, onde Ele não põe a sua mão. Nós lemos 2 vezes que o Senhor Jesus, Ele pegou pães e pegou os peixes e fez o quê? Multiplicou. Ninguém faz isso, senão Deus. Você quer a bênção de Deus no seu casamento? Quer a multiplicação? Ele tem que fazer parte. Amém. Você não multiplica sozinho, sem Ele. Amém. Nem esposo, nem esposa. Ele tem que fazer parte. Na verdade, Ele é a parte mais importante. Amém. Depende dele, depende da bênção dele. Sabe o que complicou a conta da matemática no casamento? O que complica é nós. O que complicou a conta é o pecado. Depois de Gênesis 3, o caldo entorna. Vem um monte de problema. Mas problema existe porque não seguem a regra, não seguem a fórmula que Deus ordenou, que Ele deu. O professor já te explicou, falando: o casamento é assim, assim, assado. Primeiro você divide, depois você adiciona, depois você subtrai, por último você multiplica, e é isso. Se você fizer assim, vai dar certo. Se não fizer, a escolha foi sua. Deus não criou robô, Ele deu o livre-arbítrio. A escolha é sua. O que você vai fazer, esposo, com o seu casamento? Vai ser um laço matrimonial? Vai ser algo bonito? Ou vai ser um embaraço? Algo feio que as pessoas olham e falam: que isso? Que casal é esse? Que casal esquisito é esse? Se você for fazer tal como o Senhor ordena, dá certo. Amém. Mesmo com o pecado, mesmo com os dois pecadores complicando as coisas, dá certo. Abraão fez isso. Interessante que em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, a primeira coisa que ele tinha que fazer, primeira ordem que Deus quis que ele obedecesse: divisão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu vou te mostrar. Divisão primeiro. Amém. Abraão fez o quê? Ele obedeceu. Interessante. Mostra para mim a chamada
do Senhor para Sara. Mostra para mim onde está. Não aconteceu. E sabe por que não aconteceu? Porque não havia necessidade. Porque o casamento, como o Senhor disse, e não serão mais dois, mas uma só carne. A chamada de Abraão também era chamada de Sara, porque era uma só carne. Chamada de Deus, esposa, para o seu esposo, é a tua chamada, é a sua. Oh, interessante, eu fico imaginando a conversa de Abraão com a esposa dele. Amor, umas coisas a gente vai mudar. Vamos mudar para onde, amor? Eu não sei. Não, ele falou a verdade, ele não sabia. O Senhor falou para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para até que eu vou te mostrar. Qual terra, Senhor? Eu vou te mostrar. E aí ele tinha que dar essa notícia para a esposa, ó. Esposa, amor, umas coisas, vamos mudar. Para onde? Eu não sei. E ó, a maioria dos casais tá aí feito a discórdia. Esse homem ficou louco. Onde se viu uma coisa dessa? Mudar agora do nada. Não, é Deus. Não é do nada, é Deus. Aí Abraão, ele se divide. Aí Abraão, ele chega até onde Deus queria que ele chegasse. Aí Deus ele renova o pacto da promessa. É uma confirmação do casamento. É a união dos dois numa só carne. É um tipo. Mas Abraão tinha que também ceder. Interessante, em Gênesis 22, o Senhor prova ele e fala: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e oferece para mim. Que prova. Para continuar essa relação tinha que fazer o quê? Tinha que ceder, tinha que perder. E outra coisa que eu fico imaginando, será que não tinha como Abraão tomar a decisão que ele tomou em Gênesis 12 sem conversar com a esposa dele? Como? Ela foi junto. Eles tiveram essa conversa em algum momento. Eu não sei como foi a conversa, mas foi interessante. Mas Abraão, com certeza, ele não levou ela à força pelos cabelos. Homem sábio, sabia tratar a esposa. Você já leu sobre ela? A Sara, em 1 Pedro capítulo 3, e a palavra de Deus coloca ela, dá honra a ela, e coloca ela como exemplo de mulher submissa. Não foi como você podia estar imaginando. Esse homem ficou louco. Não. Falou: amor, essa é a vontade de Deus, é isso mesmo? Vamos lá. Não sei se é isso mesmo, é difícil, a gente não encontra a conversa aqui, mas é bem por aí. Mas em Gênesis 22, quando o Senhor pede, será que ele teve essa conversa com ela? Outra coisa, não dá para saber, não tem os relatos, Deus não informa para nós. Mas os dois tinham que ceder. E no final, olha como Deus abençoou. Olha como ele é fiel. Olha como Deus ele tem cumprido a sua promessa a Abraão e ainda vai se cumprir plenamente, totalmente, por causa do quê? Porque ele entendeu. Divisão, subtração, adição. Divisão, adição, subtração, multiplicação. Mão de Deus. Deus abençoando. Dá certo. Abraão, Sara, prova para nós que dá certo. Se você se sujeitar à regra, à fórmula de Deus, dá certo. Oremos, Senhor, nós